Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Entrevista e hoje o programa é com a Thaisa da Hora Fonseca, que é graduada em Letras e mestre em Ensino. E ela fez a pesquisa de mestrado sobre a trajetória política da primeira vereadora eleita aqui em Bagé. E é ela que dá nome ao plenário aqui do Legislativo bagiense, a Lígia Farinha Almeida. Thaisa, seja bem-vinda ao nosso programa, obrigada por ter aceito o nosso convite, por falar desse tema que é tão importante, já que fala sobre a história do nosso legislativo, sobre uma pessoa que foi a primeira mulher vereadora, então uma pessoa tão importante aí para a história de Bagé e do legislativo bagiense. Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, acho que é muito importante estar podendo falar sobre essa pesquisa que foi muito interessante de ser realizada, então agradeço o convite para vocês por terem me recebido aqui. E tu fez essa pesquisa, então, sobre a Lígia Almeida. Eu queria começar te perguntando, quando é que surgiu o interesse em investigar a trajetória política dela? Então, o interesse por fazer a pesquisa relacionada à Lígia Farinha Almeida surgiu em 2022, foi quando eu ingressei no mestrado acadêmico em ensino da Unipampa, e eu ingressei na perspectiva da história da educação, então a gente tinha que fazer alguma revisitação de algum momento importante da história do município de Bagé ou da história da educação, Então foi quando, junto com o meu orientador, o professor Alessandro Carvalho Bica, que atualmente ele é diretor do campus da Unipampa, ele propôs que nós investigássemos a trajetória política da Lígia Farinha Almeida. E então, os primeiros vestígios que a gente foi tentar encontrar a respeito dela, se havia publicação a respeito do tema, a gente não conseguiu encontrar. Então a gente viu, olha, esse é o momento então da gente poder rememorar a história dessa figura tão importante, para a história política do município. Uhum. E qual a metodologia que tu utilizou para buscar as informações da época? Existe bastante documentação ou tu passou um certo trabalho para chegar na história dela? Então, digamos que passamos sim por um certo trabalho. A gente realizou a pesquisa dentro da história da educação, então a gente utilizou a garimpagem documental, como uma metodologia de investigação. Então a gente foi procurar os lugares de preservação da memória em Bagé, que são extremamente importantes, que foi o Arquivo Público Municipal, a Biblioteca Pública Municipal e o Museu Dom Diogo de Souza. Foi lá onde a gente foi procurar informações importantes a respeito da Lígia Farinha Almeida, como documentos, atas da Câmara de Vereadores, certidões de nascimento, de óbito e projetos de lei, como é que foi a atuação dela dentro da Câmara de Vereadores. Então, a princípio, os materiais que a gente encontrou não deram conta de contar como que foi essa trajetória dela, porque tinham poucos documentos, Eu acho que o mais enriquecedor que a gente encontrou foi no Arquivo Público Tarcísio Taborda, onde a gente pôde encontrar as atas da Câmara de Vereadores, os projetos de lei, que foram bem importantes para compreender como que foi essa trajetória dela, como foi a luta dela, dentro da Câmara de Vereadores. Uhum. E qual era a posição social da vereadora antes de ingressar na política? Ela trabalhava? Foi possível tu descobrir quais as motivações, que fizeram ela procurar a carreira política? Eu acho que talvez não respostas muito certas, mas a gente pode encontrar vários indícios, das motivações para que ela ingressasse na política bagiense. Antes de ela ingressar, ela se formou em magistério no Espírito Santo, aqui em Bagé, e depois ela se formou em ciências sociais lá em Porto Alegre. Então ela já era uma mulher com um pouquinho mais de digamos, condições melhores financeiras, E como ela já estava com essa formação política em formação, ela buscou entrar para a vida política participando dos comícios que estavam acontecendo naquela época, porque a gente estava passando por um momento de redemocratização no Brasil, então as eleições estavam voltando e era o primeiro momento em que as mulheres podiam participar desse processo eleitoral, tanto quanto votantes e como também incorporadas nesse processo político. Então a Lígia Farinha Almeida estava participando muito desses comícios que aconteciam naquela época, ela começou a ser muito conhecida. E, em função disso, ela foi convidada para ingressar para o partido do qual ela fazia parte e pleitear essa primeira eleição, que foi algo muito repercutido na época, por ser algo muito diferente, Uma mulher nunca tinha tido a oportunidade de participar desse processo. Sim, porque pelo recorte histórico que a gente tem, naquela época que as mulheres tinham um papel mais de lado, o protagonismo não era uma coisa de direito da mulher, a gente pode dizer assim. Ela foi muito corajosa, de tomar a frente, de se animar, a estar
nos comícios, porque uma coisa na época foi dizer assim, as mulheres agora podem participar, outra coisa foi as mulheres evidentemente poderem participar, que até hoje a gente sente, né, uma coisa meio assim. Então a gente pode dizer que ela foi diferenciada, né, para aquela época, porque eram outros tempos, né, a mulher não tinha vez, não tinha voz, e ela foi galgar o espaço dela. Exatamente, ela foi extremamente pioneira, né, e genial, assim, nas propostas que ela e nessa cidade, né, que até hoje é machista. Exatamente. Imagina, um cenário que uma mulher nunca pôde participar, né, porque a gente está falando lá de 1947. Hoje em dia a gente vê, assim, muitas mulheres participando e tendo essa oportunidade, mas naquele momento realmente ela era a única, a primeira, realmente uma coisa muito fora, né, da curva daquele momento histórico. E eu imagino, assim, que a gente imagine talvez pela pesquisa, não sei se tu conseguiu chegar nisso, mas que ela teve um certo apoio de família, amigos, para tomar essa frente, sim, né? Porque sozinha seria mais difícil ela conseguir. Sim, sim. Eu acho que uma das investigações valiosas que a gente fez para esse trabalho foi nos jornais da cidade para ver como foi essa repercussão, né, da população em relação a ela. E ela, como ela teve uma participação muito ativa nos comícios e fazendo muitas propostas para o processo político, ela foi muito reconhecida em torno disso. Então, ela era vista como uma grande intelectual, uma pensadora, uma pessoa que realmente iria fazer um bom trabalho quando ingressasse nesse processo político. Eu acho que é interessante até de mencionar que ela tinha só 25 anos de idade. Muito jovem também, né? Muito jovem naquele momento. E quais eram as bandeiras de luta dessa vereadora? Tu conseguiu chegar nisso, fazendo esse trabalho? E projetos de lei, tu falou, né, que chegou em alguns projetos de lei. Nos conta um pouco, assim, do que tu encontrou nesse setor. Sim. Eu acho que um desafio de tu pesquisar uma figura histórica que não havia sido pesquisada antes, porque a gente não encontrou pesquisas publicadas, né, foi saber o que a gente ia encontrar, né, o que ela de fato fez, quais eram as ideias que ela defendia, né. Então, para nossa boa surpresa, a gente conseguiu perceber que, na verdade, ela era uma agente política muito engajada nas ideias que ela defendia. Então, acho que a principal bandeira, de fato, seria a educação, que os 3 projetos de lei que a gente analisa nesse trabalho de dissertação de mestrado foram voltados para a educação, mas não somente isso, ela defendia muito as pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, ela se preocupava muito com as pessoas pobres, com as pessoas terem acesso a melhores condições de saúde, melhores condições de acesso à educação, a diversas coisas que naquela época não eram muito pautadas de uma forma tão ampla por outros vereadores. Então, acho que as principais seriam realmente essa: educação, gestão pública voltada para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Aparentemente, ela fez um bom trabalho, né? Ela foi a mais votada na legenda dela? Sim, ela, na verdade, pleiteou 2 eleições, em 1947 e em 1951. Em 1947, ela foi a segunda mais votada do processo todo, de todas as legendas, e na segunda eleição, em 1951, ela foi a mais votada de todos os vereadores. Então, ela teve votos muito expressivos, assim, uma aceitação muito grande. De qual partido ela era naquela época? Do PDT. E ela foi professora, como a gente já falou, né? Foi possível localizar ex-alunos dela, ou as entrevistas elas se basearam em familiares e conhecidos? Então, a princípio, a minha pesquisa seria para investigar e analisar somente os projetos e os documentos relacionados a ela, né? Mas como os documentos não deram tão conta de contar tudo que a gente queria contar nesse trabalho, a gente foi em busca dessas pessoas. A gente conseguiu encontrar, na verdade, diversos ex-alunos, pessoas que rememoravam a história dela, mas a gente escolheu se reservar a entrevistar os familiares da Lígia Farinha Almeida, uma eleitora e um vereador aqui da casa, da Câmara de Vereadores, que propôs a comenda Lígia Farinha Almeida, né, que rememora ela e faz homenagem a outras mulheres. Então foram essas 4 entrevistas que nós realizamos para contar um pouco a história dela, né, como que foi essa trajetória. E existem muitos rumores e pouca informação, né, sobre a vereadora, pelo menos antes desse teu trabalho. Eu acredito que ele tenha trazido isso mais à tona, assim. Como é que foram os últimos anos de vida dela, por exemplo? Que outros fatos dignos de nos contar que tu descobriu durante a execução desse teu trabalho? Bom, a Lígia Farinha Almeida, depois dela ter participado dos processos eleitorais, de ter sido vereadora por 2 vezes, ela seguiu lecionando, ela também fazia muitas aulas gratuitas para que as pessoas pudessem prestar o vestibular. Não vestibular, né, naquela época tinha outro nome, mas ela seguiu lecionando e
pouco antes de vir a falecer, em 1988, ela foi diretora da Biblioteca Pública, então ela continuou atuando na área até antes de vir a falecer. Então, ela seguiu, né, sendo professora, seguiu atuando dentro da educação. E com quantos anos ela faleceu? Com 66 anos. Muito jovem, né, muito também. Jovem, muito jovem. Claro, eram outros tempos, né, mas a gente hoje, comparando com hoje, é muito jovem. Sim. E depois de toda essa pesquisa, é possível afirmar que o trabalho dessa vereadora passou por algum processo de apagamento ou simplesmente descuido, digamos assim, a respeito do legado e da contribuição para o município? Tu acredita que tem alguns outros nomes que aguardem esse tipo de pesquisa para virem mais à tona, para serem mais lembrados, para que os nossos jovens ouçam falar sobre, né? Eu acho que essa foi uma das primeiras teses que a gente criou quando a gente começou a pesquisar e perceber que não tinham trabalhos a respeito dela, outras pessoas não tinham, né, pesquisado e publicado a respeito disso. A gente criou essa tese de que pudesse ter acontecido um apagamento em relação a ela, né? Mas investigando, a gente resolveu, percebeu que a nomenclatura mais correta não seria um apagamento, mas talvez um esquecimento, né? Porque a Lígia Farinha Almeida, ela continua sendo rememorada, né? Tu entra na Casa do Povo, é o nome dela que está homenageado, todo ano tem a Comenda Lígia Farinha Almeida, e só que aí tem aquela questão, né? As pessoas conhecem o nome, mas não conhecem a história, não Pois conhecem era a isso que eu ia te dizer, porque a gente mesmo, né, enquanto repórter fala o tempo todo, estamos aqui no plenário Lígia Farinha Almeida, né, aí o plenário Lígia Farinha Almeida, mas será que a gente sabe realmente a importância que essa mulher teve para nossa história, né, e o quanto ela foi a precursora de cada mulher que ocupa uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores de Bagé, né, cada mulher que foi eleita pelo povo, que tem espaço na política, porque olha essa luta que veio de lá até aqui, né? Exatamente. E que hoje, ainda apesar das mulheres terem espaço, elas ainda são minoria da política, ainda somos minoria, né? E muitas ainda participam por aquela questão das cotas, né? Existiu as cotas, é legal, eu acho que é legal, acho um projeto ok, mas ainda tem muito aquilo, né? Ai, preciso que tu concorra na minha legenda só para preencher a cota. Sim. E aí a mulher coloca o nome, mas ela não vai fazer voto, né, efetivamente. E acho que isso apaga um pouco a história das mulheres. Então, acho importante, sim, a gente falar sobre, né? E que, inclusive, que os nossos jovens saibam a história da Lígia Farinha Almeida. Quem foi essa mulher que teve tanta coragem lá em 1947, né? Exatamente. Aos 25 anos, quando as mulheres eram caladas, né, eram deixadas de lado, não eram ouvidas muitas vezes, quando tentavam falar, não eram ouvidas, e ela enfrentou tudo isso, né, foi contra tudo e foi à frente do seu tempo. E obteve sucesso, né? Exatamente, eu acho que uma palavra-chave assim, que a gente encontrou muito em todo mundo que fala a respeito dela é isso, né, de ter sido precursora, ela foi uma professora em defesa da educação, mas muitas vezes as pessoas não sabiam dizer, tá, mas o que exatamente é a defesa da educação que ela propunha, né? Então foi quando a gente encontrou esses 3 projetos de lei, assim, acho que foram muito decisivos para a gente compreender o que é a palavra pioneirismo, né? Ela foi, por exemplo, uma das primeiras mulheres ou políticas aqui no município de Bagé a propor a merenda escolar, porque em 1947, hoje em dia a gente pensa essas temáticas muito comuns, né, para o nosso dia a dia, mas em 1947 as escolas não dispunham nem de estrutura, infraestrutura como uma cozinha para conceder merenda para as crianças não comiam na escola. Então ela foi a primeira pessoa a propor isso em 1947 como um projeto de lei aprovado, onde ela falava que era impossível as crianças frequentarem a escola sem a possibilidade de ter um alimento. Porque ela reconhecia o alimento enquanto o processo da aprendizagem, né? Tipo, as crianças só conseguem aprender se elas estiverem bem alimentadas. Então, assim, pensando que a alimentação na escola passou a ser implementada mesmo depois da década de 90, nos anos 2000, ela já estava lá em 47 discutindo isso aqui para Bagé. Então, assim, é muito pioneirismo. Por isso que quando a gente relembra ela ou alguém fala sobre ela e diz, nossa, ela defendia muito a educação, é realmente nesse sentido. Provavelmente ela tenha sido uma das primeiras pessoas a propor, né, que isso viesse a acontecer em Bagé. E prova que ela pensava realmente na educação como um todo e nos seus detalhes, né? Porque naquela época acho que ninguém parava para pensar que era importante a criança estar alimentada para ela realmente aprender, né? Todas as discussões que vieram depois acerca da merenda escolar, mas que ela que levantou essa questão, né? E, assim, qual algum outro fato, informação impactante que se revelou durante essa pesquisa? Eu acho que é justamente perceber que o quão uma mulher
ao adentrar nesse processo político que era dominado e continua, né, sendo dominado por homens, pode de fato fazer um bom trabalho, de fazer um bom serviço à sociedade, né? Porque enquanto tinham lá todos esses homens que são reconhecidos na cidade de Bagé, a gente vê aí em homenagens nas escolas, nas ruas, nos patrimônios públicos, as histórias desses homens são muito rememoradas, né? Das minúcias, assim, até os diários, as fotografias. Já a Lígia Farinha Almeida não, né? Por mais que ela tenha sido essa precursora do movimento e provavelmente pavimentou esse caminho para que outras mulheres também pudessem participar desse processo político, né? Então, eu acho que o que fica, assim, de grande ressalva desse nosso trabalho, mas, tipo, a importância da gente perceber como é importante a gente votar em figuras públicas que realmente estejam comprometidas em propor melhorias para todos, né? Que enxerguem o que está faltando realmente. Exato. Então, revelar essas pesquisas e pessoas e figuras históricas que foram esquecidas com o tempo, que não foram rememoradas, é muito importante, né? E aí eu percebo que essa importância eu acho que eu estou me repetindo muito, eu quero falar sobre a importância dos arquivos públicos, da cidade de Bagé e também do mestrado, mas estou tentando encontrar a forma de chegar lá. A importância de perceber essas figuras políticas e dessas outras histórias que não foram contadas, eu acho que a gente tem que valorizar muito esses espaços que a gente tem em Bagé, né, de rememoração e de preservação da memória, né, como o arquivo público, que tem um acervo incrível de muito material de história de pessoas de Bagé, pessoas e instituições. O Museu Dom Diogo de Souza, né, que passou agora por um momento complicado de se manter, né, então acho que é importante a gente olhar para esses lugares que preservam a memória de Bagé e também a importância das instituições, né, como, por exemplo, a Unipampa e a Urcamp, né, que também fazem esse trabalho de rememorar grandes figuras e realizar pesquisas, né, que entregam para Bagé uma rememoração, né, da sua história e das pessoas que não foram o foco de serem lembradas, né, nos grandes livros históricos. E até as próprias famílias dessas pessoas, né, quando elas se vão, assim, às vezes, claro, tem aquele apego familiar, né, tipo, um pai que foi político, um avô, enfim, que foi uma figura importante na sociedade, até, de repente, um professor mais conhecido, né, mas, claro que a gente tem aquele apego, é meu familiar, gostaria de ter as coisas, mas quando for algo importante para a sociedade, né, que se faça essa doação para o arquivo público, sim, porque a história vai estar ali bem guardada e, ao mesmo tempo, vai poder ser compartilhada, né, para que aquela pessoa não se apague, aquela figura não fique só lá dentro daquela casa, com as suas fotos, seus documentos, não fiquem guardados dentro da casa, dentro de uma caixinha, numa pasta, enfim, mas que possa vir à tona, né, porque outras Taísas daqui a pouco, quer fazer um mestrado, quer fazer uma pesquisa sobre alguém que foi importante, né, sim, porque hoje estamos nós aqui, mas daqui a 2, 3 gerações, será que seremos lembradas? Será que a nossa passagem por aqui teve algum, né, vai parar no arquivo público? Então, são coisas importantes a gente pensar sempre, né, na preservação histórica, que ela é fundamental e que foi o que mais te ajudou nesse trabalho, né? Sim, foi muito importante, assim, fazer essas visitações, conseguir ver os materiais, colocar na mão ali, ver a assinatura da pessoa, a história que ela contava, as cartas que ela escrevia, então foi importante para a gente conseguir, né, delinear como que foi essa trajetória. Então, realmente, acho que esse trabalho dos pesquisadores, dos historiadores e das instituições que a gente tem em Bagé são essenciais para a gente conseguir realizar esse trabalho. E na vida pessoal da Lígia, assim, uma curiosidade, ela era casada, ela tinha filhos, como é que foi essa questão de vida pessoal dessa mulher? Então, a gente teve acesso a muitas informações discursivas, né, de como que ela vivia a vida dela, de que ela foi, de fato, casada. Tinham muitas informações ali que, como eram só ditas, a gente não pôde falar o certo no nosso trabalho, né? Ela era assim, ela fazia isso, porque a gente se calca muito na questão de que o documento, ele é a comprovação do acontecimento, né? Então, como a gente não tinha o documento, a gente não podia dizer ao certo se aquilo de fato ocorreu. Então, ficam as histórias, né, do falar, do dito, mas os documentos, infelizmente, a gente não encontrou para dizer, né? E filhos ela teve ou... Não, os filhos não teve. Só foi casado? Foi casado. E qual foi a causa da morte dela? Tu chegou a essa conclusão? Ou... Então, em uma entrevista que a gente realizou com os familiares de Lígia, eles afirmaram que ela poderia ter sido assassinada,
mas no registro de óbito a gente não encontrou isso. Então a gente não sabe ao certo qual foi a causa da morte. Fica mais uma dúvida. No óbito também não constava isso. Então, porque obviamente os familiares que se entrevistou já são pessoas de outras gerações, né? Não tão próximas, não viveram junto com ela, né? Exatamente. Então fica toda essa questão, ainda ficou em aberto, apesar da tua pesquisa, claro, trazer, enriquecer muito sobre a história dela, tem uma dúvida, algumas dúvidas não vão ser sanadas, né? Exato, mas isso é uma coisa que é boa para o pesquisador, né? Porque a pesquisa ela não se finda aqui. Claro. Eu fui em certas fontes, em certos lugares, entrevistei certas pessoas, mas outro pesquisador pode falar, eu quero pesquisar a Lígia também e ver outra perspectiva. Com e certeza. Ele vai conseguir chegar em outras informações que eu não encontrei. Então isso é muito positivo, porque dá vida, né, para essa história ainda mais. Tu tem algum projeto, de repente, transformar essa pesquisa em algum livro, alguma coisa? Porque seria interessante, Sim, né? Eu gostaria de seguir pesquisando, conseguir encontrar outros familiares, porque apesar de eu ter feito todas essas visitas que eu te contei, eu encontrei só 3 fotografias dela. Isso é muito pouco, né, pra gente conseguir visualizar, né, quem foi ela, olha só como ela em cada período. Então a gente não teve acesso a isso. Então acho que deve ter muito material ainda que a gente não conseguiu encontrar, que a gente ainda pode, né, ter acesso para E te aguçou essa curiosidade, apesar do mestrado ter sido concluído, o trabalho ficou... Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito importante, né? Porque, como tu disse, ela criou um espaço para que outras mulheres pudessem também ser eleitas, mas isso ainda é muito ínfimo, né? Com certeza. Em Bagé. Uma das coisas que eu fiz, uma visitação também, foi até aqui a Câmara de Vereadores, e eu quis olhar os quadros dos vereadores eleitos, e tem ali uma especial para as mulheres, né? Aí tem o quadro dos diretores, que é tipo uns 67 homens diretores da Câmara de Vereadores. E aí a gente chega ali na aba das mulheres, são 20 mulheres nos últimos 77 anos eleitas vereadoras. Então é um número muito pequeno ainda, né? Então acho que isso aí é um trabalho para as próximas gerações aí nos períodos eleitorais, olharem para as mulheres e pensarem, olha, essa sim vai ser o meu voto desse ano. A gente confiar mais, né, no poder da mulher, porque a mulher sempre dá conta de tudo, né, a gente sabe disso, então eu acho essencial, assim, que caiba na política, né, que abra-se mais espaço para as mulheres na política, porque infelizmente aqui na Câmara mesmo elas sempre são minoria, né. Tivemos legislaturas, claro, depois da Lígia, né, que aí as coisas foram tomando um rumo que as mulheres começaram a ganhar espaço. Tivemos agora últimas legislaturas que às vezes tinha uma mulher no plenário, né, para outros 16 homens. Então, ainda é pouco, né? Ainda tem mais espaço aí que ficou. Sim. E o aspecto da tua pesquisa, a intenção era ser mais histórica ou do ponto de vista político? Eu acho que os dois, eles conversam, né? Porque é histórico, porque já passou, né? Foi, em 2022 fez um centenário do nascimento dela, né? Se ela fosse viva, teria feito 100 anos, porque ela nasceu em 1922. Mas ele também é político, né? Porque ela foi um agente político da cidade. Eu acho que se a gente fosse contar só numa perspectiva mais fechadinha para a história da trajetória de vida dela, ainda assim a gente teria que passar pelo político, né? Porque isso foi da natureza dela, né? De ser muito política e de ser muito propositiva. Então, acho que os dois conversam, com certeza. Um pouco de cada. Um pouco de cada. É que se complementam, na verdade, né? Porque a gente vai, para contar a história da cidade, a gente vai contar a trajetória política, né? Dos prefeitos, vereadores, presidentes da Câmara, enfim, que passaram por aqui. Então, faz parte, né? Não tem como desassociar as duas coisas, de certa forma. Então, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Quando tu descobrir mais coisas, tu vem nos contar, porque eu acredito assim que é fundamental. A gente tem também, esses registros também ficam, né, que são os registros da TV Câmara, que é uma TV pública, ficam para a história também, né, para que no futuro outras pessoas queiram estudar, daqui a pouco vão encontrar essa nossa entrevista, né. Mas também a gente tem um outro programa aqui que é o Guardados da Memória, né, que hoje em dia quem apresenta é o nosso colega Vinícius Silva. E também a gente entrevista pessoas que tenham, assim, normalmente mais de 60 anos e que tiveram alguma trajetória importante na sociedade em Bagé. E é algo que fica também, né? Como tu falou, que é importante, que fica, que depois, né, o arquivo público pode ter acesso, as pessoas podem ter acesso. Muitas vezes algumas dessas pessoas vêm a falecer, a gente acaba reprisando esse programa porque conta a trajetória da vida delas, que tem a ver com a história da cidade. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente tem que cada vez mais focar na pesquisa, no trabalho jornalístico também, que é muito importante para ficar, como tu falou, que os jornais foram fundamentais, né, para tua pesquisa, os jornais da época.
Então, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, nos enriquecendo, né, com essas informações do teu trabalho, com todo esse material. E desejo que esse teu trabalho, apesar de, no momento, estar concluído, ainda possa crescer mais e tomar outros rumos. E fique aí para colaborar com a história da cidade, né, que agora, dia 17, completa os 213 anos. Sim. E a gente tem figuras como a Lígia Almeida aí que ajudam a contar essa história, que são fundamentais, né, que a gente saiba detalhes, até... Sei, às vezes para ajudar a empoderar outras mulheres que comecem, né? Se ela em 1947 teve essa coragem de enfrentar uma sociedade tão machista, hoje a gente pode dizer que a sociedade continua sendo estruturalmente machista, mas as mulheres têm mais espaço, têm vez, têm voz. Já está mais fácil de chegar na política. Com certeza, acho que ela é uma grande inspiração, né, para as mulheres. Eu acho que a gente saber como que foi a história também é uma perspectiva para a gente construir melhor o futuro, né? Então, olha só, ela estava lá lutando em 1947 pelos direitos das mulheres e agora a gente tem todo esse poder, né, de poder virar o jogo e transformar as coisas. Então, eu acho que é realmente muito importante. Eu gostaria, só por último, de convidar as pessoas para, caso alguém tenha interesse, a minha pesquisa logo vai estar publicada na biblioteca, o repositório digital da Unipampa. Então, se alguém tiver interesse em saber um pouco mais nas minúcias, vai estar tudo disponível lá. Então, é só acessar a biblioteca da Unipampa. Perfeito. É online? É online. Biblioteca, aí acessa e faz a pesquisa. Isso, do mestrado acadêmico em ensino. Que legal. Parabéns, então, pelo teu trabalho, pelo mestrado, né? Que a gente sabe também que é uma conquista importantíssima. Então, parabéns e muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. E o nosso Câmara Entrevista fica por aqui. Nós voltamos, então, com novas edições. Acompanhe a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé.